Eu já estive aqui antes. Esta floresta, ela me conhece, ela se lembra. Eles o chamavam de Marcus Kane, um assassino, um monstro. Eles o levaram para a forca. Eles pensaram que tinha acabado. Eles estavam errados. Kane era um homem grande, um gigante entre os homens. Sua presença era imponente e sua sombra assustadora. Forte, ele lutou até o fim. Cada golpe que desferia era como um trovão, cada movimento, uma tempestade. Mas a corda o calou para sempre. O som do estalo ecoou pela noite, um fim trágico para um homem tão poderoso. Eles o enterraram no cemitério da cidade, um lugar sombrio, envolto em névoa e mistério, sem nome, sem orações. Apenas um buraco na terra, esquecido por todos. Apenas uma cruz de madeira e a chuva. A tempestade parecia chorar por ele, uma lamentação silenciosa. No dia seguinte, a cruz havia sumido. A sepultura estava vazia, como se ele nunca tivesse estado lá. O medo se espalhou pela cidade como um vírus. Cada esquina, cada sombra, parecia esconder um segredo. Alguns diziam que era obra de animais. Outros sabiam a verdade. Ele estava de volta, e com ele, o terror. Os moradores estavam apavorados, e com razão. Eles trancaram suas portas, pregaram tábuas nas janelas. A escuridão da noite trazia consigo um medo palpável, um medo que se infiltrava em cada canto e recanto da vila. Mas não foi o suficiente. As sombras continuavam a se mover e o silêncio era quebrado apenas pelo som de passos distantes. Ele os encontrou, um por um. Ele era implacável. Ninguém sabia de onde ele vinha, mas todos sabiam que ele estava sempre à espreita. Eles encontraram o primeiro perto do rio. A água refletia a lua cheia, criando um cenário ainda mais sinistro. Seus olhos estavam arregalados de terror. O medo estava gravado em seu rosto, uma expressão que nunca seria esquecida. Seu coração havia parado. Havia uma marca em seu peito. Uma marca que contava uma história de horror e desespero. A marca de uma única mão ensanguentada. A marca de Kane. Uma marca que todos temiam, mas ninguém conseguia evitar. As histórias se espalharam, sussurros no escuro, contos contados ao redor de fogueiras. Kane estava de volta. Ele era juiz, júri e executor. Ele caçava os culpados. Ele punia os ímpios. Ele era um anjo vingador, uma força sombria e terrível. Ele era o pesadelo que assombrava suas horas de vigília. Ele era o monstro nas sombras, e ele estava vindo atrás deles. A marca de Kane, um símbolo de medo, um prenúncio da morte, um sinal que ninguém queria ver, mas que todos temiam encontrar. Ninguém sabia quem seria o próximo. Alguns tentaram fugir, mas não havia escapatória. O terror se espalhava como uma sombra, engolindo tudo em seu caminho. Ele estava em toda parte, em cada esquina, em cada sombra, em cada suspiro do vento. Ele não estava em lugar nenhum. Invisível, intangível, mas sempre presente. Ele era o vento nas árvores, o rangido na escada, o sussurro na noite, a presença que nunca se revelava, mas que todos sentiam. Ele era o medo que oprimia seus corações, a angústia que os mantinha acordados à noite, o pavor que enchia suas almas, a certeza de que, em algum lugar, ele estava esperando. Eles oravam pelo amanhecer, mas o sol não trazia consolo. Ele estava lá, nas sombras, sempre observando. Eles tentaram esquecer, mas o medo permaneceu. Era um câncer, corroendo os vivos. Ele era o castigo deles, sua maldição. Ele era a personificação de seus pecados, e ele não descansaria até que todos tivessem pagado o preço. Ele ainda está lá fora, em algum lugar na escuridão, esperando, observando. Você não pode escapar dele. Ele está sempre lá,
bem atrás de você. Ele é o monstro embaixo da sua cama. O bicho-papão no seu armário. Ele é Marcus Kane. E ele anda entre nós. O que vocês acham? Já ouviram? Contem para mim nos comentários abaixo.